Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dr. André Brasil Psiquiatra, um canal dedicado a falarmos sobre assuntos relacionados à saúde mental, psiquiatria, qualidade de vida, motivação. Se inscreva no canal, é importante porque a gente vai divulgar para mais pessoas e o alcance vai atingir números maiores a cada semana e isso tem repercutido de uma maneira muito positiva para desmistificar as doenças mentais. Também dá um like no vídeo, curta o vídeo. É importante porque você coloca o vídeo mais bem ranqueado e, se possível, se tiver interesse, ative a notificação no sininho que está abaixo para você receber as informações atualizadas cada vez que um vídeo novo ser postado. E o tema de hoje é muito importante, talvez o vídeo mais esperado do canal até o momento: transtorno borderline. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? É um nome diferente, né? Transtorno borderline, um nome em inglês, mas o nome significa linha de fronteira, ou transtorno de fronteira, transtorno fronteiriço. Ele é muito mais frequente em mulheres, muito mais, não quer dizer que não existem homens, mas a frequência é de 100 casos, 99 casos com mulheres e um caso para um homem. É um assunto vasto, existe uma série de questões polêmicas relacionadas ao diagnóstico do transtorno borderline, ao diagnóstico e ao tratamento desse transtorno. Então é um assunto que requer um vídeo um pouquinho mais complexo, um pouco mais extenso do que o habitual. Peço paciência de vocês, porque eu não consigo sumarizar ou resumir o assunto com poucas palavras, mas fique atento porque vale a pena assistir o vídeo até o final. O transtorno borderline é um transtorno que está caracterizado nos transtornos de personalidade. Então não é um transtorno como a depressão, como a esquizofrenia, como a ansiedade, como a transtorno de dependência a múltiplas substâncias ou a substâncias únicas. Ele não é tipificado como uma doença. Mas o mais intrigante do transtorno borderline é que ele faz fronteira com todas ou grande parte dos problemas mais comumente vistos dentro do consultório psiquiátrico. Ele faz fronteira com o toque, transtorno obsessivo compulsivo, faz fronteira com o transtorno do humor bipolar, faz fronteira com o transtorno de ansiedade generalizada, com o transtorno de impulsividade, ele faz fronteira com diversas situações. Quem tem o transtorno, e aqui muitos seguidores do canal do YouTube têm transtorno borderline, no Instagram, com certeza, eu tenho diversas seguidoras com o diagnóstico de transtorno borderline. Eu vejo postagens delas em desespero, vejo a convocatória delas, as chamadas dentro do direct, dentro do Instagram, porque é um transtorno muito invasivo em termos de afeto. A pessoa com transtorno borderline, ele dificilmente consegue estabelecer vínculos duradouros. É a grande queixa de um paciente que tem transtorno borderline. Eles muitas vezes têm conflito com a sua sexualidade. Grande parte deles, e talvez seja um dos elementos mais importantes para um diagnóstico, é uma dificuldade no relacionamento familiar e história, muitas vezes, de abuso sexual na infância ou no começo da adolescência. É muito frequente ouvir uma queixa dessas moças, dessas jovens que terem sido abusadas durante o ciclo de vida delas. Não quer dizer que o abuso sexual leve uma pessoa a ter transtorno borderline, mas as pacientes, primariamente, elas muitas vezes reclamam de relacionamentos abusivos, sejam da família, de amigos em volta que terminam abusando sexualmente, ou a replicação disso na vida cotidiana. As pacientes referem com muita frequência que elas tendem a ter relacionamento com pessoas problemáticas, abusadores, agressivos, pessoas envolvidas com crime, pessoas envolvidas com consumo de substâncias, porque a vinculação delas é frágil, a vinculação afetiva desse grupo é frágil. E eu chamo a atenção e converso muito com os pacientes com esse tipo de transtorno, que a vida do borderline, ele é 8 ou 800.
elas são extremadas. Ou elas têm a vida em perfeição, do jeito que elas imaginam que tenham que ser, ou a vida é totalmente desorganizada, a vida é caótica. E esse caos psíquico leva a um intenso, a um grave sofrimento. E aí, talvez seja a grande chave e talvez seja o que mais apareça nas pesquisas que vocês realizam dentro de mecanismos de busca, como o Google, o que o borderline faz com mais frequência. Vocês me respondem? Ou já respondo a vocês? Tá, já vou responder para vocês. Mutilação. A dor psíquica, e isso é estranho, é difícil explicar, às vezes a dor psíquica ela é atenuada com uma dor física. Os atos de mutilação de um paciente com transtorno borderline faz com que a dor psíquica seja aliviada. O que pode parecer estranho para a maioria da população, onde ninguém gostaria de infringir dor a si mesmo para qualquer objetivo, para um borderline, aquilo é alívio de sintoma. É um mecanismo de compensação biológica de que uma dor apaga a outra. É como se dissesse, eu não valho nada, eu não tenho nenhum valor, por isso eu me mutilo. Comum, muito comum, pacientes irem aos consultórios de psiquiatria e de psicologia com roupas compridas, com camisas de manga comprida, de jaquetas, para esconderem, por vergonha, as diversas mutilações. E os pacientes eles estão muito instáveis, porque o nome do transtorno é transtorno de personalidade emocionalmente instável, onde as emoções elas se desestabilizam por qualquer motivo. Um paciente com transtorno borderline ele pode ter períodos de tranquilidade, de estabilidade, inclusive nos relacionamentos, mas acontece algo, alguma coisa que o paciente não concorde, ele literalmente ele vai de um polo de tranquilidade a um polo de extrema irritabilidade. E é muito frequente a comorbidade, ou seja, doenças associadas no borderline, a mais frequente de todas, a transtorno depressivo. Então, os borderlines, eles são mais tendenciosamente negativistas, não enxergam o mundo com um prisma mais limpo, eles enxergam sempre com muita dificuldade as relações, as pessoas, são pessimistas por essência. Não quer dizer que um borderline ele não consiga se tratar e se curar. Conheço pacientes que, com o passar dos anos, com o amadurecimento, quando eles chegam na faixa dos 30 e poucos anos de idade, esses sintomas de extremismo de comportamento eles se atenuam. Então, posso dizer que é um transtorno, é uma condição que, com o passar dos anos, ele tende a melhorar. Uma coisa também para chamar a atenção, os pacientes com esse tipo de transtorno têm uma tendência aumentada a abuso de substâncias, sejam substâncias lícitas ou substâncias ilícitas. É comum um paciente utilizar benzodiazepínicos, ou seja, tranquilizantes em doses maiores do que o médico preconiza, conseguem comprar as medicações sem prescrição médica para uso enquanto um momento de sofrimento acontece. Então, é muito frequente o paciente utilizar doses maciças de tranquilizantes e antidepressivos não prescritos por médicos, ou até podem ser prescritos, mas com toda certeza eles vão a doses muito maiores do que as recomendadas. Além das substâncias lícitas, também a tendência a abuso de substâncias ilícitas, álcool, drogas como maconha, drogas sintéticas, cocaína, porque a busca por alívio do sofrimento que às vezes elas não conseguem mensurar ou dizer eu sofro por conta disto, elas buscam para poder atenuar esse tipo de pensamento. É frequente, como eu falei no início, é mais comum em jovens, em mulheres. Os meninos acontecem com alguma frequência, mas quando a gente vai investigar um pouco mais a fundo, geralmente os homens que têm o transtorno borderline, ele tem um conflito de sexualidade muito latente ou expresso já. E o diagnóstico ele é dado por esse contínuo de instabilidade. Risco suicida também acontece. Tentativas recorrentes de suicídio
muitas delas por ingesta de medicação ou de substâncias, é a mais frequente ocorrência. O diagnóstico, às vezes, é um desafio muito grande para o médico, para o psicólogo, mas o tratamento ele precisa, e isso é necessário, que seja em extrema combinação com múltiplos fatores, sejam sociais, sejam profissionais. A família precisa entender como lidar com o sujeito com o transtorno borderline, ter muita paciência, discernimento naqueles momentos de intensidade dos sintomas ou das crises que são recorrentes, levá-lo a um profissional, embora muitas vezes o paciente se recuse porque diz que não tem nada, ele é assim mesmo, ou ela, desculpa, estou repetindo muito ele, mas assim, porque a tendência a ser mais feminina, então elas não entendem o que estão passando, dizem que é o jeito delas e não vai mudar, e ninguém faça isso por elas. Mas é importante que pelo menos alguém da família de referência, pode ser pai, mãe, irmão, ascendente, amigo, colega, não importa quem, convença o paciente a buscar ajuda e dizer, olha, não tem por que ficar escondendo essas mutilações que você faz, porque já percebemos isso e não vamos deixar que você faça isso. Ah, mas eu sinto alívio com isso. Eu digo, eu sei que você sente alívio. Por sentir alívio, porque alguma coisa está errada com você. Porque não é sentindo dor física que vai aliviar uma dor emocional. Se existe dor emocional, vamos buscar ajuda com uma pessoa que possa te ouvir e tratar de um modo adequado, sem que haja nenhum grande prejuízo para o futuro. Os profissionais, como disse há instantes, que são recomendados para tratar um transtorno borderline são o psiquiatra e o psicólogo. Ajuda também de outros profissionais, assistente social, fundamental às vezes em situações de abuso, um tratamento estético às vezes também ajuda muito na recuperação de feridas e dores, uma avaliação criteriosa feita por um psicólogo, ele é fundamental para você compreender como acontece. O psicólogo vai dar escuta e vai transformar aquele sintoma em palavra. E o psiquiatra, ele talvez seja o mais desafiado de todos para tratar o paciente com borderline. Lembre, eu falei no início, como eu falei há pouco tempo no vídeo, eles têm tendência a abuso de substâncias, então o médico tem que ter muita cautela com o que prescreve e com que dose ele prescreve. Deixar muito claro para o paciente e para a família que o abuso de substâncias só vai fazer piorar os sintomas. E entender as variações de humor do paciente. Por vezes o paciente deprime durante o tratamento. Então o médico vai e trata o paciente com um antidepressivo. De repente o paciente ele aparece eufórico. Já que ele está eufórico, ele não vai mais usar o antidepressivo, que termina piorando a euforia. Aí o médico tem um desafio à frente. Regular o humor, retirando o antidepressivo e fazendo medicamentos, muitas vezes, que são para compensação do humor. Lembra que eu falei no início que é um diagnóstico polêmico? Porque muita gente da psiquiatria, ainda existe uma falta de consenso em relação ao transtorno, porque uma corrente diz que o transtorno borderline não existe. Ele é uma variação do transtorno do humor bipolar. Então, eu vou repetir. Corrente dentro da própria psiquiatria condena o diagnóstico de border, acreditando que o transtorno borderline ele é uma variação do transtorno do humor bipolar. Não estou querendo alegar quem está certo, quem está errado, mas que as duas coisas se misturam. O paciente que tem borderline tem sintomas de bipolaridade muito intensos, tem, outros não. Então, por isso que a zona de diagnóstico fica meio confusa. Por isso que exige atenção constante de um profissional da psicologia para identificar, tratar, acompanhar esse quadro e um olhar atento do médico com muita constância. Estabelecer um vínculo de confiança com o médico e com o psicólogo é fundamental para essa população. Eles têm que confiar no médico. Eu falo com as minhas pacientes, elas têm uma admiração por mim imensa, porque eu ajo com um papel um pouco de pai de cada uma delas, ou com um papel de irmão de cada uma delas. Porque às vezes eles precisam ouvir alguma coisa para frear aquele tipo de pensamento e retirar algumas crenças que elas têm relacionadas principalmente à formação da personalidade. Lembrando, é um transtorno de personalidade. Então, desfazendo alguns pensamentos,
algumas crenças, reforçando positivamente que elas podem render socialmente, elas podem sim ter relacionamentos duradouros, efetivos, evitando o abuso. Sim, elas podem aliviar a dor psíquica sem necessariamente usar da dor física como um alívio, como redenção daquela dor, elas podem fazer isso. Então, esse é o grande recado. Como eu falei, talvez seja um dos vídeos mais esperados do canal. Espero comentários, vou ficar atento aos comentários, lê-los com todo carinho, responder sempre que possível e explicando a questão. Eu não entro na questão de que remédio deve usar, porque não é a proposta do canal falar sobre medicações. A proposta do canal é ser um canal de educação, mas fiquem muito tranquilos em relação a como ter a condução adequada hoje nos trâmites ou na tendência da psiquiatria moderna e da psicologia contemporânea. Compartilhem o vídeo, curtam, comentem, isso é muito importante para o canal. Também me sigam nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, o mesmo link, @Dr. André Brasil Ribeiro, esse é o link para o Instagram e o link para o Facebook, e o meu site para informações, contatos, informações sobre palestras que eu faço com frequência aqui em Salvador, onde eu resido, e por todo o Brasil. O site é www.andrebrasilribeiro.com. Muitíssimo obrigado. O vídeo foi realmente um pouco mais longo do que o habitual, mas porque o tema necessitava de uma informação mais detalhada. Fiquem bem, muito obrigado, até o próximo vídeo.